O futuro da religião, em 1948, uma data que é uma data que está muito vincada na minha mente e também nos meus livros, 1948 tinha acabado com a Guerra Mundial, como sabem, tinha deixado 60 milhões de mortos no teatro da Europa, e não só, mas sobretudo, não é? Tinha cometido uma barbárie que nunca tinha existido até então, nem no tempo dos persas, que são os grandes bárbaros que os gregos chamavam aos persas. E cada imperador matava os seus inimigos com exércitos, entre os quais os gregos, mas não só, ia cortando a cabeça, ia decapitando os mortos, ia construindo uma pirâmide até para, quando morresse, até ao momento da morte, imaginar que medir com as pirâmides dos imperadores anteriores para ver qual era aquele que tinha matado mais inimigos. Isso media-se pelo número de cabeças, pela pirâmide de cabeças. Isso foi cortado com o Alexandre da Macedónia, que como sabem, destruiu a própria Pérsia. Ora, portanto, esta barbárie de acumular crânios, cabeças, para ver qual de nós, imperador, é o melhor, isto só voltou a acontecer entre tantas guerras em 1940, na Segunda Guerra Mundial, através do testemunho posterior de habitantes judeus que estiveram em Auschwitz e outros campos de concentração. Por isso o Papa Pio XII, com 60 milhões de mortos na Europa, e esta barbárie que tinha sido feita, disse no Congresso Ecuménico de Boston que o homem tinha perdido o sentido do pecado. Era aqui que eu queria começar e penso que é muito importante, porque acertou absolutamente em cheio. O homem perdeu desde a primeira metade do século XX, sobretudo desde a Segunda Guerra Mundial, e talvez por efeito, quando as famílias veem as casas destruídas com bombas, veem os filhos mortos, veem os avós metidos em bunkers ou em subterrâneos para não levarem com uma bomba em cima. Quando não há abastecimento de alimentação, não há abastecimento de água, não há abastecimento de eletricidade, não há escolas para as crianças, quando as principais igrejas são as próprias destruídas, é evidente de que alguma coisa não está bem na mente do homem. E neste sentido, o homem perdeu o sentido do pecado, foi uma frase que ficou a ecoar. Papa Pio XII não é muito, enfim, peço desculpa, portanto, do ponto de vista dos leigos, não é um dos papas que seja muito respeitado, muito simpático, tem umas acusações, mas isso não. Bem, ao pé do Papa Francisco, todos são pouco simpáticos. Mas eu acho que acertou, e ele ainda não sabia, ele morre em 50 e pouco, ele ainda não sabia o que vinha isso. Vinha a cultura americana que chega à Europa, que traz o individualismo, que traz o relativismo, que traz o hedonismo, são as três principais colunas filosóficas que desenham a nossa personalidade. Somos individualistas, o nosso eu, com exceção da pequena família, do agregado familiar, o nosso eu está sempre à frente dos outros. Somos extremamente hedonistas, vivemos para o prazer, já não conseguimos suportar o sacrifício, a dor, portanto, mal temos uma pequena dor de cabeça, tomamos logo 2 aspirinas, mal acontece alguma coisa, tomamos logo analgésico, não imaginamos sequer o que foi na Primeira Guerra Mundial, a amputação de braço e de perna dos soldados a sangue frio. Nenhum de nós não está habituado à dor, conseguiria suportar a dor, o coração bateria, morreria. O individual e o relativismo. Achamos que todos têm razão, até prova em contrário, desde que não se use violência. Quem é que não tem razão? Quem usa violência. Esta é a grande questão. A religião, esta cultura veio minar totalmente a religião. Hoje a religião é o elo mais fraco da configuração do saber.
comparado com a filosofia, que também é fraca, comparado com a ciência, que é muito, muito, muito forte, mas sobretudo comparado com a tecnologia. Tecnologia é uma ciência aplicada à sociedade, para resolver os problemas da sociedade. Não é? A ciência estuda os princípios, digamos assim, e da física, da química, da genética, etc. A tecnologia trata de os aplicar, ou trata de os aplicar. Os governos são quase todos eles tecnocratas, não é? Hoje. Isto é, são governos que privilegiam a aplicação da ciência à sociedade para resolver todos os problemas. Não há problema que nós possamos considerar que não vai ser resolvido pela ciência. Inclusivamente, não direi a morte, mas muitos cientistas pensam que poderá dilatar a morte, transferindo a mente, e isto não é um sonho visionário, digamos assim, já existem empresas em Los Angeles que guardam o cérebro numa substância que agora não me lembro, a uma certa altura, uma certa temperatura, justamente para, quando for possível, transferir todos os complexos sinápticos que do nosso cérebro para um computador e, a partir do computador, para um outro robô a que se chama Android. Digamos que hoje, quando há 500 anos, quando se foi à Índia, isso já era um autêntico ato mágico para os medievais de 500 anos. E se alguém dissesse que íamos ter luz às 11 da noite sem haver uma lareira, diriam que nós éramos todos loucos, mas não éramos. Hoje estamos aqui, o dia desapareceu, a noite, enganei-me, a noite desapareceu, transformámos a noite num dia e isso de facto é possível. Mas o relativismo, o hedonismo e o individualismo corroem da maneira mais insidiosa e mais lenta que nós podemos imaginar todo o ato de crença, todo o ato de fé, seja em que for. E só há duas civilizações, de duas maneiras diferentes, que negaram diretamente Deus. A civilização europeia, a partir do século XIX, todos nós estudámos no liceu aquela frase de Nietzsche, que não está bem traduzida, mas não interessa: matámos Deus, viva o super-homem, o super-homem no sentido do homem que vem depois do homem anterior, matámos Deus, e aquela outra frase, portanto são as duas frases do século XIX, que vão marcar o século XX e vão corroê-lo ao nível da religião, que é a frase do Dostoiévski, que vai ser adotado pelos movimentos modernistas franceses do século XX, que é: se Deus não existe, tudo é possível. E é, se Deus não existe, porque é que eu não hei de roubar um banco? Só o juízo dos homens é que me pode forçar a isso. Só a penalização da prisão. Porque eu já não tenho consciência, já tenho consciência no século XX, que se roubar, de que não existe céu, não existe inferno, muito menos purgatório. Esse sempre foi um elemento indeciso na história da Igreja, e que, portanto, o que cá se faz, cá se paga. É o espírito pragmático americano, o que cá se faz, cá se paga. Ou seja, a religião, pela primeira vez na história, na Europa, pela primeira vez na história, passou, a partir do século XIX, a partir do Iluminismo, que é ao final do século XVIII, passou de uma posição preponderante para uma posição subalterna. Hoje, a religião faz parte da consciência individual de cada um. Não há movimentos coletivos, não há educações coletivas religiosas. Pensemos que na década de 50, o pai que não pusesse a criança na catequese começaria por ser mal visto logo na comunidade, na pequena aldeia, no bairro. Eu vivi num bairro e tenho perfeita consciência de que se os meus pais não pusessem na catequese, e se eu não saísse de casa às 9 da manhã de domingo para ir à catequese e depois à missa, e ao sábado anterior também à catequese, os meus pais não seriam chamados, não seriam presos, não é? Mas
seriam, de certo modo, como é que eu ia dizer, eram postos de lado em todos os convites que havia nos 3, 4, 5, 6 prédios. Diga? Ostracizados, exatamente. Obrigado, agradeço bastante. Então, hoje não há esses movimentos coletivos, esses movimentos de pertença, de pressão, de coação, relativamente à religião. Há sobre outros, mas isso não interessa agora. E o homem ter perdido o sentido do pecado significa que a segunda metade do século XX, que nós vivemos, a maior parte de nós, nasceu no século XX, esta segunda metade do século XX corroeu de tal modo a Europa que a Europa já não se reconhece entre si. A Europa encontra outros projetos, que é o multiculturalismo, o ecumenismo, não é? Que tenta a inclusão, todos os movimentos de inclusão são desculpas para a ausência total de um conjunto de princípios, que eram os princípios, que eram os valores europeus. Valores europeus são valores cristãos, é verdade, mas hoje no século XXI já não são. Peço desculpa, quer dizer, pronto, são valores cristãos que originaram durante 2000 anos uma civilização que foi a civilização mais elevada do planeta, a civilização europeia. Portanto, a Europa, que nem é um continente, portanto, é um cabo do mar que vem da Ásia e acaba aqui, onde tem 500 milhões de pessoas. Reparem na Ásia, a Ásia tem logo 4 bilhões de pessoas, nós temos 500 milhões de pessoas na Europa e, no entanto, atingimos a mais alta expressão a todos os níveis, ciência, tecnológica, religiosa também. O cristianismo, pelo cristianismo nós estamos a falar uma língua única, o latim, com um pensamento único, uma razão única, que era a razão da Igreja, uma gramática única, e isso definiu um pensamento de caráter dedutivo que vai dar origem no século XVII à ciência. O cristianismo dividiu-se no século XVI e desde essa divisão, como sabe, começou lentamente um processo de descoroamento em que hoje já muitas vezes pede para ser admitido em casa da família, enquanto antes era o elemento principal da casa da família. Não havia casa da família sem altar, pelo menos as senhoras mais velhas tinham sempre um altar. Um altar, havia até um quarto de santos, hoje ninguém sabe, só foi uma expressão que eu aprendi no Brasil ao ver as casas grandes antigas, que eu nem sabia o que era um quarto de santos. Lá, então, esse movimento, esse quarto de santos também acabou no século XIX, era um quarto onde as pessoas se retiravam para todas as rezas necessárias e onde era recebido o padre, o frade, etc., era lá recebido, e onde o terço era rezado, etc. Esse quarto de santos, com os apartamentos cada vez mais pequenos, transformou-se num altar. As casas, quarto de santos, só casas ricas é que tinham, não é? Os pobres tinham um altarzinho, o santo à entrada e depois o santo lá dentro, uma Nossa Senhora, sempre com flores, etc. Então Deus estava no centro do nosso lar. Hoje Deus parece impossível, mas em 50 anos, quando veio à nossa casa, tem que bater na porta das traseiras. Não entra pela porta de dentro. Ninguém, talvez nos Açores ainda entra, sim, nos Açores, talvez em certos países africanos, muito no interior do Brasil ainda entra pela porta principal. Mas quem é que recebe Deus pela porta principal, no quarto andar do 10º A ou 10º D, do bloco C, eu não consigo dizer bem, até digamos assim, para falar bem, ainda bem que Deus não vai lá, porque perdia-se pelo caminho, o elevador avariava-se, ou seja, o que eu queria dizer é que vemos numa sociedade que já não está harmónica, não está harmónica, não está condizente com Deus. Os nossos deuses hoje são os deuses da nossa sociedade, porque sempre foram, desde os romanos, desde os gregos até hoje, Deus, ou os deuses, a divindade, ou o divino, digamos assim, foi aquilo que o homem foi, sempre. E, portanto,
a pluralidade grega, a pluralidade romana, produziu uma pluralidade de deuses, são os deuses. É preciso só, não se pode falar de um deus romano ou grego, sem ir à Grécia e ver onde eles nasceram. E ver que eram forças do cosmos, forças da Terra, forças da Terra. O primeiro santuário da Grécia é o santuário de Delfos. E onde, curiosamente, na base de uma montanha, a subir uma montanha, onde, curiosamente, havia uma rotura, uma racha entre duas pedras, de onde saía gás. Hoje sabemos que é gás. Há 2600 anos não se sabia que era gás. Foi o primeiro santuário europeu, não pré-histórico. Há os pré-históricos, não pré-históricos. Ali foi adorado Apolo durante 9 meses. Apolo é a racionalidade. Né? Como estamos a portar agora, vamos a portar todos bem. É Apolo. Durante 3 meses era adorado, Apolo ia-se embora, era adorado Dionísios. Dionísios era aquela rapariga que estava a cantar, se lhe apetecia saltar, gritar, etc. E estava ali altamente contido. É a festa, Dionísio é a festa, é a origem das orgias, dos bacanais, não no sentido que estamos hoje, no sentido absolutamente sagrado. A origem das forças dissolutivas do eu, a origem do inconsciente. Ora, são os nossos deuses hoje, só que Dionísio hoje está na discoteca à sexta-noite, ninguém vai respirar o gás em Delfos para ficar meio delirante e ir para o cimo do monte, lá na zona da Arcádia, delirar, ter visões e ter relações sexuais também, era só mulheres, mas eram mulheres levadas do diabo. Levadas da breca. Tem o Exodus. É o Exodus. Pois, exatamente. Agora tem isso, exatamente. Dionísio é hoje o dinheiro pelos quais viajamos, temos prazer na vida, temos conforto, temos qualidade, temos bem-estar, ouvi há bocadinho na rádio, uma criança que nasce hoje, se for rapaz, vai viver até aos 84, ou não, rapariga até aos 84, rapaz até aos 81, imagine. Portanto, é isso que é hoje o nosso Deus, a medicina. Não vamos ao seu padre, vamos ao psicólogo, não vamos ao seu padre. Eu faço notar que Gabriel Malagrida, a seguir ao terremoto de 1655, foi o último preso, padre, era frade, jesuíta, garrotado, portanto, garrotado e depois queimado. Apertado. Primeiro, como era padre, pôde ser garrotado, os outros foram queimados. Ora, portanto, ele assim já não sentia a dor do fogo. Acusou Marquês de Pombal e a cidade de Lisboa e o rei Dom José de serem os causadores do terremoto devido a essa calamidade causada pelos maus comportamentos de caráter de vaidade. Não se referia ao sexo propriamente dito, era ser vaidade, não ir à igreja, a ostentação, o amor próprio, etc. etc. Foi o último em Portugal que se saiba a morrer em nome dessa verdade absoluta da fé. Hoje, os nossos deuses são o dinheiro, é o prazer, sou eu próprio, cada um de nós fez um Deus próprio para si próprio, ou se quiserem, como dizia o Agostinho da Silva, acha-se um Deus, e ele não estava a criticar, ele dizia, o homem devia ser cada pequeno Deus, e a igreja devia estar na escola, na oficina, no escritório, devia estar no restaurante, devia estar tudo lá. Não devia haver uma igreja, que é no sentido de um templo. Isso quer dizer então que o século XXI, filho destes deuses do dinheiro, da medicina, da vaidade, do prazer, do relativismo, a religião vai desaparecer. Não.
a religião vai tornar-se relativista, individualista e hedonista também. Quando me disseram que não era preciso já ninguém confessar-se todas as semanas, que foi o meu tormento da infância, um trauma também da confissão, e eu preparava às vezes a confissão por escrito. Quem sabe se não está aí neste tormento a origem das escritas para mim. Então pronto. Quem dizia eu? Então a igreja, a religião vai desaparecer? Não. A igreja, como eu disse, a representação religiosa torna-se individualista, relativista, multiculturalista, hedonista, e o padre, aquele que faz de sacerdote, portanto, o representante entre Deus e o próprio homem, torna-se ele um homem igual aos outros. Aliás, vemos que não está sentado aqui, até sabe comer como nós, Desculpa. Com as mãos. Não, isto é uma história que agora não dá para contar. E o Papa Pio XII não adivinhava, não podia adivinhar como a Igreja ia ser corroída pelo país mais religioso e que tinha salvo a Europa da Segunda Guerra Mundial, que foi os Estados também. É esta filosofia americana, muito empírica, muito pragmática, com base no dinheiro, misturado com um puritanismo protestante muito grande, de fazer um seguro mal o filho nasce para garantir a vida, a sua vida, para garantir a sobrevivência do filho. E eu penso que a religião vai continuar nesta representação assim. E vai continuar porque então porque é que não desaparece? Porque é uma coisa que está no coração do homem, desde os primeiros necrotérios, ou necrópolis, se quiserem, da pré-história, desde os primeiros homens há 200 mil anos, há 100 mil anos, outros 50 mil anos, em que o homem não deixou para trás o seu filho, ou o seu pai, morto, imobilizado, que ele não percebe que é que se movia e agora já não se move, não deixa para trás, abandonado aos chacais, aos lobos, aos cães selvagens, não, vai procurar uma cama, vai fazer uma casa, vai fazer um tolói, por exemplo, são os primeiros, faz uma gruta parecida com o outro da mulher e vai lá depositar. E quando passa, é nómada, quando passa por ali, ele nem percebe, mas viu as pedras que ele fez, então ele vai enterrando os mortos lá, vai fazendo ali uma espécie de cemitério, vai pondo por cima o menino, transforma em ponto geográfico, e é a partir dos mortos, a partir do corpo dos mortos, que iluminam geograficamente a sua orientação. O Alentejo é a prova disso. Desde esse momento que há uma coisa no homem que se chama o sentimento sagrado. O sentimento do sagrado é um sentimento de infinito. Freud chamava o sentimento oceânico, nos liga a todos. Buda chama, como sabem, o sentimento compassativo, a compaixão, que liga o homem ao próximo. Cristo enuncia a regra de ouro da ética, ainda hoje presente, mesmo nos povos mais ateus. Faz ao outro aquilo, só fazes ao outro aquilo que queres que façam a ti. Essa é a regra de ouro da ética, de qualquer ética, desde Taiwan até à Patagónia. E nesse sentido, esse sentimento, essa presença que existe no coração do homem, que o projeta por um lado para o outro, a quem nós chamamos, desde Cristo, nós chamamos próximo. E, mas por outro lado, o projeta para o infinito, e nós sentimos, falhamos todos em Marta, que vou ler uma versão Marta. Falhámos todos em Marta, já está ontem ou hoje, quando não lembro agora o nome, não aterrou, mas não diz nada, sentimos, é esse sentimento que nos une a todos. Uns são pretos, outros são brancos, uns são mulheres, uns são lúbricos, outros são puritanos, depende da educação dos pais,
mas todos sentimos que foi grave aquela sonda não ter comunicado para nós, não é? Portanto, enquanto houver homem, eu queria mais desenvolver um bocadinho, mas acho que peço desculpa, eu vou já acabar. Enquanto houver homem, há religião, mas nunca será sempre a mesma. A religião vai mudando, como dizia essa de Queiroz, uma geração a fez, outra geração a matará. Matará no sentido de acabar, mas ir acabando. Ao ir acabando vai ser substituída a igreja pelo estádio de futebol, igreja pelo centro comercial aqui, o Colombo, não é? São os dois grandes catedrais do século XXI, ainda nestes primeiros 20 anos. Imaginando que iríamos para a Lua ou para Marte, não iríamos lá fazer já uma igreja com a primeira manifestação. Mas os primeiros cistercienses que chegaram com Dom Afonso Henriques aqui fizeram um mosteiro de Alcobaça. Não falar do mosteiro de São Bento, ao pé de Monte Alegre, que é de São Bento. Nunca tivemos, para não falar. O mosteiro de Alcobaça, que todos nós já fomos, que é a grande expressão do gótico português, foi feito pelos primeiros homens que vinham da zona de França de Clairvaux, exatamente, vinham para aqui e fizeram aquele mosteiro de Alcobaça e não havia população, havia uns árabes que andavam por aqui, então, mas havia população em Santarém, nem em Tomar havia, quer dizer, a população à Casa do Sal, mas Lisboa, evidentemente, Sintra, uma ou outra localidade, mas de tal maneira que Afonso Henriques entrega ao Mosteiro de Alcobaça a propriedade até Castelo Branco, imagina, até Tomar e até Santarém. Tudo isso passou a ser deles, só que não foi todo. Conclusão, nunca terminará a religião. Nunca terminará. A religião, nem que seja cada homem uma religião. Estou a exagerar, mas só para tentar defender a minha ideia. O individualismo pode vir a ser tão grande, cada um de nós tornar-se-á Deus de si próprio e adorará um Deus exterior. Não direi um homem, mas uma família, pequenas comunidades, não é? Como aconteceu com o cristianismo. No meio do paganismo aparecem muito pequeninas comunidades, e no século II ou III já existe aqui em Portugal, território desta Lusitânia e da Galícia, sobretudo na Galícia já existe testemunhos, não é? Bem, portanto, qual de vocês pensava, saindo daqui, deixava Deus à porta? Possivelmente todos. E possivelmente deixaremos todos. O Deus, dito em latim, Deus, não é? Deus Dei, que vem do sânscrito, significa, de origem no grego, em Zeus, de origem à palavra Deus, de origem à palavra dia, significa luz que brilha. Esse Deus vamos deixá-lo à porta. Mas vamos construindo outros. Infelizmente, os deuses que temos construído ontem são quase todos negativos. Hoje é o dinheiro, é o prazer, é o luxo, é a ostentação, é os centros comerciais, é a ignorância, Qual é o maior português? Perguntaram há pouco no telejornal, há pouco, quer dizer, há um mês ou dois. Cristiano Ronaldo. O homem não tem nada na cabeça, mas tem tudo nos pés. Os pés. Eu não acho que ele seja um grande, não. Eu acho que ele tem uns grandes pés. Não é? E, evidentemente, as artes mecânicas, os pés são muito importantes. Qual é o segundo grande português? Perguntaram na televisão a um grupo de alunos, que era Mourinho, que é aquele que usa a inteligência para cultivar os pés. Exatamente. Isto é o retrato, não é de Portugal, é o retrato, nem é de nós. Nós ainda nos juntamos aqui a sexta-feira à noite para falar destas coisas. Nós ainda somos trazidos por estas duas entidades, o Fernando Sobral, o Vitor Navalho, pelo menos, mais com certeza, só conheço estes dois,
para falar, então não estamos incluídos nestes. Mas naqueles adolescentes cativos de tudo o que é luxo, centro comercial, telemóveis eletrónicos, tudo o que é eletrónico, discotecas à noite, o Cristiano Ronaldo aparece sempre. E eu digo sempre, ele usa o boné para trás, porque não precisa sequer cobrir a testa, pode torrá-la à vontade, não tem lá nada dentro. Mas os alunos não gostam. Desculpa lá, se calhar estou a ofender alguém, não, neste caso não é, mas pronto, não. Eu gosto dele, etc. Não pode ser o Deus. Não pode. Uma coisa é nós gostarmos de um grande futebolista, acharmos que ele é um grande jogador, outra coisa é transformar-no num Deus. Isso não. Portanto, esse Deus, esses deuses que nós estamos a construir todos os dias, deixando o luxo à parte. Muito bem. E vai nascer, no século XXI, um novo Deus. Não será já protestante, cristão, islamita, budista, shintoísta, etc. Será um Deus que não tem nome. Será uma presença. Uma presença só está num sítio, está no nosso coração. Só. Foi esse Deus que São Paulo falou em Atenas. O Deus desconhecido, ele chegou lá, e o tanto tinha o Deus desconhecido. É esse Deus desconhecido que nós temos que falar. O Deus cristão já abasteceu-se. Não ele, coitado dele. Os homens que falam em nome dele. Fizeram guerras, conquistaram domínios, abençoaram escravos a serem mortos, separados entre pais, irmãos, filhos, mães, separados. Basta ir ali àquela ilha frente a Dakar e ver, quando chegava às famílias, os mais pequenos iam para ali, uma cela que era terra batida, os pais iam para ali, os mais velhos para ali, já distribuídos em função do dinheiro que o escravocrata ia ganhar. A igreja abençoou, então há uma capela, faziam, usavam missa, a igreja abençoou, quando eu era pequeno, vi a igreja abençoar os barcos, o Niassa e outros que partiam para a guerra com irmãos, primos meus que iam para a guerra e que podiam morrer e que as mães a chorar, os pais a ranger os dentes e o seu padre a abençoar ao lado do seu Cardeal, ao lado do Salazar, ao lado do Marcelo Caetano. Portanto, já é difícil acreditar numa igreja, num Deus que é falado por esta igreja. Hoje a igreja do Frade Filipe, do José Filipe Rodrigues, anseia outras coisas. Já não é essa igreja que abençoou os padres, mas mesmo assim ficou muito desgastada. É muito difícil acreditar hoje. Quando se lê os livros de João de Mel e se vê o padre nos Açores, os livros deles, e se vê o padre nos Açores, é difícil hoje acreditar no padre. Por isso, se calhar, porque a igreja abusou, a Europa foi para o profanismo, foi para o laicismo. Agora já não podemos voltar atrás. Não podemos voltar ao século XVIII, ao século XVII. Não podemos voltar ao Deus das catedrais. As catedrais hoje são mais do que sítios para usar, são sítios de turístico. Já não podemos voltar a Nossa Senhora, a Virgem Maria. O que é que eu estou a dizer? Quando 5 milhões de portugueses vão a pátria, não é? Mas é difícil. É idolatria. É superstição. São mulheres a arrastarem. São homens falidos a pedirem. Eu vou. Acho que já deixei a ideia. Pronto, obrigado.